Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rocco, jornalista do setor há mais de 20 anos, e esse é o InsurTalks Cast, podcast que conecta inovação, tendências e transformação ao futuro da proteção. No episódio de hoje, vamos falar sobre tecnologia, inovação e o papel da inteligência artificial nos seguros corporativos, com foco especial em seguro-garantia e fiança locatícia. São dois segmentos que estão passando por uma transformação acelerada com a digitalização, a automação e a integração de dados, né? Para essa conversa, eu recebo a Karine Chaves, que é diretora de tecnologia e inovação da Junto Seguros, que é uma referência quando falamos em seguros nativamente digitais, arquitetura moderna e inovação aplicada na prática mesmo, né? Karine, seja muito bem-vinda ao Short Talks Cast. Tiver alguma mensagem inicial para quem está nos ouvindo? Bom, boa tarde a todos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigada, Thaís, por este convite. É uma honra estar aqui batendo esse papo. Espero que todos gostem do nosso papo, e se divirtam aí um pouquinho. Muito bem, vamos lá. Então, a Junto Seguros nasceu com a ideia de colocar a tecnologia como a espinha dorsal justamente dos produtos, né? O que muda quando o seguro já nasce pensado para ser digital desde o primeiro dia? Olha, Thaís, quando o produto ele nasce digital, ele nasce preparado para escalar. Então, assim, muda a forma que a gente desenha esse produto, pensando em toda a automação, toda a digitalização, desde o início do processo até a experiência final de quem contrata o seguro. Então, em grande parte, né, desse mercado, primeiro cria-se o produto olhando apenas o lado, não apenas, mas é muito importante a questão regulatória, para depois descobrir como torná-lo digital. Nós fazemos o caminho inverso, ou seja, a gente já idealiza ele pensando na digitalização e pensando em toda a experiência da jornada, desde da primeira entrada do cliente na nossa plataforma, e também em mais de um caminho, ou seja, nós temos a plataforma onde o corretor ele pode entrar diretamente e fazer, né, a cotação, a emissão, como temos também um caminho via as nossas APIs, que são aquelas corretoras que já têm a plataforma própria, se integra com a nossa através das APIs e consegue ter os mesmos benefícios de acessar diretamente a nossa plataforma, ele tem via a integração com a API. Qual que é a vantagem disso? Ele atende o cliente dele na plataforma dele. Então, ele não precisa que o cliente dele entre no sistema da Junto para poder fazer o negócio dele. Ele vai estar continuamente ali tendo a mesma experiência. Isso, exatamente. Então, esse olhar, vamos dizer assim, tech first, né? É o que permitiu, por exemplo, que o nosso sistema, né, de fiança locatícia, que é 100% digital, traga uma vantagem que é o limite de crédito ele é gerado apenas com o CNPJ, sem necessidade de maiores documentos, um balanço contábil. Então, você acaba simplificando ali exatamente o processo como um todo. Muito bem. E quando nós falamos em seguro-garantia, fiança locatícia, quais desafios vocês encontraram no modelo tradicional e o que a tecnologia permite mudar nesse contexto? É, o seguro-garantia, a fiança locatícia é um pouco menos, mas o seguro-garantia, ele tem as regras de negócio, elas são muito mais complexas, né? Então, a tecnologia, ela permite que a gente reescreva um pouco esse caminho. O que eu quero dizer com isso? Como a gente consegue, por exemplo, transformar algo que é mais complexo ou mais difícil em algo mais simples para o cliente, melhorando a experiência dele.
Então, a gente tem alguns exemplos, ou seja, eu acabei de comentar com você das APIs, né? Onde um sistema se integra com o nosso via API, e o cliente que já está acostumado a usar o sistema da corretora consegue acessar diretamente o nosso de uma forma transparente. Além disso, a gente tem também, esse ano, em maio, nós lançamos o Lhobo, que é a nossa inteligência artificial generativa, que ela lê os documentos, ou seja, quando o corretor entra no nosso sistema, ela lê, extrai as informações importantes, preenche automaticamente e deixa para validação final, obviamente, do corretor, porque a gente atua muito nessa linha aqui de inteligência artificial, mas com digamos assim, com o ser humano junto, nunca a IA exatamente, nunca IA 100% IA, sempre com o humano por trás, principalmente na questão de validação. Então, isso são técnicas que a gente acabou usando aqui para poder simplificar todo esse processo. Muito bem. E como que a entrada de novas tecnologias, como você falou, os APIs e automação, tem ajudado a escalar esses produtos, tornando eles mais acessíveis mesmo? Então, eu vou dar os dois exemplos, né, para seguir aqui a nossa linha de raciocínio. A API, como que ela ajuda? A API, quando a gente olha única e exclusivamente sobre o lado de tecnologia, é um integrador de sistemas. Isso é a tecnologia de API é isso, é você poder integrar sistemas, integrar parte de códigos. E o que a gente fez de diferente? A gente transformou nossa API num novo canal de venda. Então, a API para a gente é um canal de distribuição. Então, como que eu aumento isso? Eu aumento através de parcerias. Então, eu consigo fazer novas parcerias através desse novo canal, não impedindo que o corretor tenha que necessariamente entrar sempre na nossa plataforma. Então, isso é uma forma, por exemplo, de tornar mais acessível o nosso produto e ampliar o nosso, vamos dizer assim, a penetração nossa no mercado. Um outro através da nossa GenAI, que a gente ainda está no começo, a gente entende que tem que caminhar bastante nesse sentido, em relação à evolução da IA generativa aqui dentro, mas o nosso objetivo, Thaís, é assim, imagina um corretor que está acostumado a vender um outro tipo de seguro e não vende o garantia exatamente pela complexidade que é a venda de um seguro garantia, de entender todo o negócio, entender todos os documentos necessários. Então, a nossa GenAI, ela vem com o objetivo de facilitar para esse novo corretor. Novo não no sentido que ele é novo, mas ele é novo no seguro garantia, né? Novo nesse produto. Então, a partir do momento que eu consigo simplificar o onboarding dele aqui na nossa plataforma, eu trago eu amplio, né, o meu leque de opções de clientes que antes estavam, por exemplo, acostumados a vender auto, health, life, para vir para o mundo do garantia e da fiança locatícia, entendeu? Muito legal, né? Faz uma qualificação, né? Leva para tirar as Isso. dúvidas. Muito bem. E de que forma que a Junto tem usado analytics e inteligência artificial para antecipar comportamentos e criar também soluções mais personalizadas para as empresas? Vamos lá, a gente, eu gosto de falar bem sobre isso, porque assim, a questão da IA generativa vem muito com o boom aí do chat GPT, né, assim, a popularização, vamos dizer assim, mas as IAs, elas estão aí há bastante tempo, né, a IA, que a gente costuma dizer de inteligência artificial tradicional, ela já está há bastante tempo, e aqui na Junto, Thaís, a gente já vem usando os modelos de IA há bastante tempo. Desde 2019, a gente já colocou na nossa jornada, em várias etapas dela, modelos de inteligência artificial. Então, para poder trazer mais clareza para você, na prospecção, então eu vou prospectar o mercado, por exemplo, no judicial.
varrer varas, por exemplo, públicas, para entender onde eu tenho processos que pode ser substituído por um seguro-garantia. Eu faço isso através de um modelo de inteligência artificial. O nosso processo de cotação, de precificação, por trás dele eu tenho modelos de inteligência artificial rodando para poder trazer uma análise mais rápida, para poder auxiliar naquela jornada e melhorar a experiência mesmo, porque o corretor ele manda um pedido para você da mesma forma que ele manda para várias outras seguradoras. A seguradora que responder com preço melhor, uma taxa melhor e com mais velocidade é a seguradora que ele vai fechar, porque o produto é o mesmo, né? Eu não estou falando de um produto diferente. Eu não estou falando de um produto diferente. Então, a gente vem usando cada vez mais a tecnologia como um catalisador para melhorar a experiência, melhorar a agilidade do processo nosso e a assertividade da informação. Muito importante, né, o papel aí como diferencial competitivo aí, né, da Um seguradora. grande diferencial competitivo, sim. É. A gente acredita nisso. Não quer dizer que a gente esteja 100% neste cenário, mas a gente entende que esse é o caminho, estamos investindo nisso e entendemos que o primeiro passo a gente já deu. Então, a gente está vendo que já é realidade na Junto, né, tudo isso que o Sim. mercado tem falado de IA, automação, agentes inteligentes. E Isso. E a Linda, desculpa te interromper, mas trazendo um outro contexto aqui, falando de agentes e falando de dados mesmo, né? Uma outra iniciativa que a gente teve, que a gente considera que foi bem feliz, já tem mais ou menos uns 2 anos que a gente faz ela, é um COI de dados. A gente montou aqui dentro da área de dados e analytics um COI onde a gente capacita as pessoas de todas as áreas de negócio para que elas possam, por si próprio, construir os seus dashboards, construir os seus relatórios, sem a dependência do time de tecnologia. A gente chama isso de self-service analytics. Então, apesar da gente dar o direcionamento, e aqui em tecnologia a gente cria os padrões, a gente dá o direcionamento, a gente ensina o que pode, o que não pode, a melhor forma, mas dar autonomia da área de negócio, criar por si só. Então, isso gera uma independência para eles e acelera o nosso processo de ser uma empresa data-driven, que é o que a gente quer de fato, ou seja, que todas as decisões sejam baseadas em dados para que a gente tenha mais assertividade no nosso processo decisório. e acelera, né, sem depender, sem esperar do seu time. Exatamente, a tecnologia deixa de ser um gargalo. Aqui a gente é muito mais um agente de capacitação para dar autonomia na ponta. Muito interessante isso mesmo, né. E a inteligência artificial, ainda continuando naquele tema, tem avançado muito, né. Qual que é o próximo passo para o uso da IA na Junto e como isso conversa com a evolução do mercado de seguros? Olha, o próximo passo, como eu comentei, assim, é evoluir nessa nossa jornada do Lobo, né? Então, hoje o Lobo ele lê editais, a gente, né, lê a parte do contrato, os documentos para poder gerar essas informações, mas a gente quer ir além, a gente quer trazer toda essa facilidade para dentro de casa, auxiliando os times, por exemplo, de subscrição, auxiliando os times de crédito para fazer uma análise de crédito mais rápida. Então, esse é um ponto, um outro fator super importante para a gente, Thaís, seguir nessa evolução, mas olhando fundamentalmente a questão de governança e segurança, porque somos uma empresa, trabalhamos no mercado que é regulado, né, então a questão da assertividade da informação, a questão de ser uma empresa com uma segurança robusta, e eu estou falando segurança em termos de segurança da informação, segurança em tecnologia mesmo, isso traz uma credibilidade para o nosso cliente, né, no uso das nossas tecnologias muito grande. Então, a gente tem intenção de escalar em outras áreas, então, no uso interno, em subscrição, crédito, na própria área de prospecção de sinistro,
mapeamento, né, de possibilidades de uma forma mais preditiva, vamos dizer assim, menos reativa, é onde a gente entende que também tem um espaço para a gente poder evoluir, mas uma coisa que é muito importante aqui dentro jamais a gente vai evoluir sem uma governança e sem uma segurança. Se a gente tiver que optar por evoluir mais rápido em detrimento disso, ou a despeito disso, a gente não vai. A gente vai sempre ter esse olhar muito crítico para a questão de vazamento de dados, a questão da segurança dos dados dos nossos clientes, principalmente em se tratando dos documentos que a gente trabalha, né? Para você fazer uma análise de crédito, para você fazer uma análise de risco, a gente lida com dados, né, que são confidenciais das empresas, é um balanço, é uma DRE, ou seja, são dados sensíveis, que para algumas empresas pode estar até aberto no mercado, mas para outras não. Então, a gente entende que é muito importante a gente preservar, né, a segurança para o nosso cliente. E confiança é a base aí, né, do seguro, muito bem. Exatamente. E quando nós falamos em inovação, muitas empresas ainda estão na fase do discurso, né? O que diferencia quem realmente está transformando o negócio por meio da tecnologia, de quem está no discurso? Olha, eu vejo muito assim, a tecnologia sempre teve um viés muito de modismo. Tudo em tecnologia, assim, quando vem, todo mundo começa, tipo, tenho que usar porque senão estou ficando para trás, né? Então, eu costumo dizer, inclusive, Thaís, que o grande desafio de um CIO, né, ou de um head de tecnologia de uma corporação, é você conseguir diferenciar o que é trendy do que é trend. Ou seja, o que é tendência, né, e veio para ficar, do que é um modismo. Isso é um grande desafio. E no caso, por exemplo, né, vamos pegar aí o caso recente, né, de GenAI, a gente entende que é algo que realmente é disruptivo e veio para ficar, assim como foi a telefonia, o telefone celular, assim como foi a internet. Então, são grandes movimentos em tecnologias que de fato mudam e transformam. Qual que é a diferença, né? Como você comentou aí, a diferença é o propósito, ou seja, é onde você está usando e para que você está usando. Se você vai usar simplesmente porque está todo mundo usando, você pode correr o risco de usar errado e não obter o seu resultado. Aqui na Junto, tudo que a gente vai fazer, a gente preocupa menos se está na moda ou se não está na moda, mas muito mais em qual é o desafio que a gente tem na mão e qual a solução a gente vai adotar para resolver aquele desafio ou para resolver aquele problema. Tem que ter um propósito por trás para você poder fazer um bom uso. Porque com o propósito, aí você consegue observar qual a melhor solução. Pode ser IA, pode ser automação, como pode ser algo muito mais simples e muito mais barato, às vezes. Então, esse cuidado, ele é muito importante e algo que a gente preserva muito aqui na Junto, sabe? Assim, vamos olhar o que a gente quer resolver e o que a gente tem de opção para resolver isso. Olhando eficiência, olhando, sim, uma questão de inovação, uma questão de disrupção, mas para que traga um valor maior para a organização, não simplesmente para eu estar na moda, sabe? Realmente, inovação é bem comum, né? Que as empresas se encantem por tendências, né? Sim, e outro ponto a gente entende que tecnologia é o diferencial, a gente investe bastante hoje, mais ou menos 30% desculpa, mais de 30%, né, do nosso orçamento, ele é dedicado à tecnologia e inovação, permeando a Junto como um todo. Mas e como que vocês evitam o ruído tecnológico aí dessas modas e priorizam o que realmente gera resultado? Como que Sim, a gente tem um processo aqui de gestão de demanda e planejamento estratégico muito robusto.
Então, nós temos um planejamento estratégico que ele é de 3 anos, revisado anualmente. Desculpa, Thaís, está toda hora travando. Você está me ouvindo bem? Tô. Pode deixar que eu tiro Ah, essa parte. Então, não. Tá bom. É porque sua câmera está congelando. Eu fiquei sem saber se a gente. não, mas continue. Tá em cima aqui. Tá bom. Então, essa questão do ruído tecnológico, né? Então, envolve muito uma questão de disciplina, de priorização e alinhamento estratégico. Então, a gente usa muito aqui um conceito que a gente chama de VMO, tá? Que é o Value Management Office. Seria uma evolução do antigo PMO, né? Que usava muito o controle dos projetos focado em escopo, focado nos 3 grandes vértices que a gente fala, que é custo, tempo e escopo. E aqui a gente vai numa linha de VMO, que é olhar para aquela entrega, olhar para a iniciativa e ver qual valor essa iniciativa vai trazer para a organização e vai mexer qual ponteiro da estratégia da organização. Então, hoje, a gente tem todo um controle do nosso portfólio e uma priorização das iniciativas, que é feita em consenso num comitê executivo, do que vai ou não para uma esteira de desenvolvimento, baseado no valor daquela entrega. Então, se aquela entrega não mexe um ponteiro que é importante na estratégia da organização, a gente nem segue com ela adiante, entendeu? Perfeito. No setor de seguros, muitas vezes, o legado e processos antigos, né, criam um atrito para inovar. Como que vocês superam bloqueios culturais para acelerar a transformação? Esse como é que eu vou dizer? É uma questão que, de fato, ela acompanha não apenas o setor de seguros, mas são vários outros mercados, né? Assim, eu costumo dizer que o código de hoje é o legado de amanhã, né? Você não consegue viver sem um legado. O importante é como que você concilia e como que você lida com esse legado. Como que a gente vem trabalhando aqui? Há algum tempo, a gente criou uma estrutura que é um time de arquitetura, que é o time responsável por olhar por todos os sistemas, o que a gente chama de as is, né, que é como estamos, e o to be, que é para onde vamos. Então, a gente tem esse olhar muito como estamos e para onde vamos, e como é que eu vou dizer, um mapa sistêmico que a gente acompanha continuamente para poder entender como que a gente vai desenvolver as novas iniciativas sem estar preso ao nosso legado. Então, aqui eu vou falar um pouquinho de tecnês, que não tem como explicar um pouco isso sem falar tecnês, mas basicamente é o seguinte, é como se eu criasse uma camada onde eu tento isolar o meu legado e o que é novo eu crio do lado de cá, sem ter uma interferência muito grande do meu legado. Porque se tudo que eu for fazer eu tiver de mexer no meu legado, o meu time to market ele vai ser comprometido, não tem como, porque o tempo que você vai gastar, né, para poder entender aquele legado, entender aquele código antigo e desenvolver, que muitas vezes um código que não necessariamente é escalável, você perde muito tempo e tempo que é time to market, né? É o tempo que você está levando para entregar uma funcionalidade nova, entregar algo que vai melhorar a experiência daquele cliente. Então, criar mecanismos onde você tire essa dependência do seu legado para construir algo novo é o nosso grande direcionador aqui dentro. Muito bom. E no setor de seguros, como você mesma falou, tem uma alta exigência regulatória, né? Como que vocês conseguem garantir velocidade sem abrir mão de governança, de rastreabilidade, de segurança? A gente acredita que, por incrível que pareça, né, num setor regulamentado, né, onde a gente tem um regulador, por exemplo, no nosso caso, que é a SUSEP, você achar que você vai ser mais rápido, bypassando, né, os processos, você acaba sendo mais lento, porque lá na frente você vai pagar o preço e às vezes ter que refazer.
Então, aqui a gente entende que a velocidade ela só é sustentável se ela anda junto com uma governança. Não existe aqui na Junto, Thaís, espaço para criar atalhos, sabe? Nós estruturamos o nosso desenvolvimento, estamos estruturados a nossa tecnologia, vamos dizer assim, com duas grandes bases que eu comentei com você há pouco, que é governança e segurança. Então, trabalhamos com uma arquitetura aberta, modular, para integrar o sistema sem criar uma dependência do legado, mas com automação de processos, mas sempre olhando muito o viés do regulador, tá? Para atender o regulador e não, como é que eu vou dizer, bypassar ou infringir, né, alguma regra. Assim, entre isso e fazer mais rápido ou lançar algo mais rápido, é algo que aqui a gente não toma esse caminho, sabe? Então, tudo precisa aqui dentro ser rastreável. Então, a gente trabalha muito alinhado com a auditoria, para que a gente tenha todo o rastreamento correto das informações, porque em algum momento isso precisa ser, digamos assim, transferido e levado para a SUSEP. Então, existe uma preocupação nossa muito grande com como a gente desenha, né? Como é a arquitetura nossa sistêmica, como é a nossa governança, como a gente automatiza e padroniza os nossos processos, como a gente mantém a segurança de forma que a gente atenda às exigências do nosso regulador. Até os nossos processos que envolvem inteligência artificial generativa, por exemplo, a gente não abre mão, por exemplo, seja de requisito de segurança, de governança, de rastreabilidade e da intervenção humana, porque a gente entende a importância, no caso, né, da intervenção humana para certificar, validar algo que veio, por exemplo, de um modelo de IA. Muito bom. Com tanta automação, como que vocês também mantêm total responsabilidade sobre decisões críticas? Sim. Então, a automação, ela traz velocidade, ela traz precisão, né? É fato isso, ela evita erros operacionais, mas a responsabilidade das decisões, ela continua sendo humana. Aqui na Junto, esse é o nosso princípio central, vamos dizer assim. A gente automatiza, a gente inova, mas sempre garantindo segurança, governança e uma aderência regulatória. A gente não abre mão disso, Thaís. E o fato da gente estar automatizado e o fato da gente ter uma área de dados robusta faz com que a gente consiga buscar, vamos dizer assim, buscar e fundamentar as nossas decisões em dados e fatos, porque a gente tem, né, um grande data lake aqui, vamos dizer assim, que é alimentado diariamente com as informações necessárias de origem que vem, né, para atender as áreas de negócio. E, como eu comentei lá atrás um pouco com você, há tempos a gente vem trabalhando nessa questão de ser uma empresa com uma cultura data-driven, né? Onde os dados é o grande direcionador para as nossas decisões. Mas a decisão, ela vem do ser humano. Se a decisão ela parte do humano. A automação, ela facilita e agiliza e talvez te dá mais insumos para tomar uma decisão mais assertiva. Mas essa decisão passa por um ser humano, né? Muito legal. E seguro garantia e fiança locatícia continuam crescendo aí no país, né? Que tendências você enxerga para os próximos anos? Vendo pelo lado da tecnologia? Vamos lá. Eu acho que a gente vê muito como tecnologia o uso cada vez maior de APIs, porque, assim como eu comentei no início da nossa conversa, a API ela deixou de ser simplesmente um sistema ou um conjunto de código, vamos dizer assim, de integrar
né, aplicações e sistemas desenvolvidos para, de fato, se tornar um novo canal de distribuição. Então, você consegue aumentar as suas parcerias, você consegue aumentar e criar novas formas de negócio através do uso de API. Então, vou te dar um exemplo, algo que é muito comum na indústria de seguros, tem se tornado mais comum, né? O que a gente chama de um produto que a gente chama de embedded insurance, que é você vender algo com o seguro embarcado, embutido naquela solução. Então, esse tipo de mecanismo faz com que você não atue diretamente naquela venda, né, direta mesmo, sua, mas através, por exemplo, de um parceiro que vai vender um produto e embute o seu seguro ali dentro. E você faz isso através de API. Então, você está aumentando a forma de distribuir o seu produto no mercado. Então, a gente acredita muito, né, no uso de APIs. Um outro ponto importante é o avanço da IA preditiva, não a IA, uma vez que o problema já aconteceu, né? Isso também pode ocorrer, mas o olhar da IA na parte preditiva de prevenção de risco, por exemplo, na análise de sinistro. Então, a gente entende que aí também tem um caminho grande para desenvolver em termos de tanto para o seguro garantia quanto para o fiança locatícia, por exemplo. Tá. Você acha que também a transformação digital pode abrir acesso para novos perfis de consumidores de seguros, regiões que não eram atendidas antes? Dá para expandir isso? Sem dúvida, sim. Eu acredito fielmente nisso, justamente porque eu entendo que reduz barreiras, né? Assim, acho que a transformação digital ela tem um papel fundamental em ampliar o seguro-garantia, a fiança locatícia, justamente por reduzir essas barreiras históricas que antes impediam muitos clientes de acessar os produtos. Hoje em dia está muito mais fácil você ter acesso a esses produtos ou até o conhecimento. Você, por exemplo, uma das coisas que a Junto faz muito é a capacitação dos corretores, dos nossos clientes, por exemplo. Ter webinars, ou seja, tudo isso é provido através de tecnologia, né? Se eu não tivesse a tecnologia, talvez um corretor teria que ir numa escola, sabe, se inscrever num curso para poder aprender a vender um seguro-garantia. Hoje ele pode assistir um webinar, por exemplo, dentro da plataforma, dentro do nosso site, por exemplo, que a gente continuamente está oferecendo. Um outro exemplo que eu comentei com você do Liobo, né, que é a nossa IA generativa, onde a gente está evoluindo ela para melhorar o onboard de novos corretores, aqueles que não sabem vender com seguro garantia, eu poder ensiná-lo ou pelo menos facilitar o caminho dele durante a jornada do processo de cotação e de emissão de um seguro garantia. Então, resumidamente, eu acho que não só melhora a experiência, mas ela também expande o mercado, abre portas para novos clientes, novas regiões e novos modelos de relacionamento mesmo. Muito legal. Para encerrar, a Junto já pensa em expandir inteligência artificial, inteligência digital para outros segmentos e produtos corporativos? Olha, essa é uma pergunta bem desafiadora, vamos dizer assim. Hoje nós trabalhamos com 2 produtos, que é o garantia e fiança locatícia. Nestes produtos, sim, a gente tem intenção, como eu comentei, a gente já tem os modelos nossos de IA ao longo de toda a nossa jornada, desde a prospecção, cotação, o processo de emissão. Então, em toda a nossa jornada, na parte de sinistro, a gente vem criando e colocando os nossos modelos até para melhorar a experiência do nosso cliente. Então, neste contexto de garantia e fiança locatícia, a gente entende que tem um universo bom ainda para poder explorar. Se no futuro a gente vier com novos produtos, a forma como a gente cria a nossa arquitetura e como a gente desenvolve os nossos sistemas, a gente já faz de uma forma pensada para escalar. Então, assim, é como se fosse quase nativo. Assim, o que eu criei para eu consigo facilmente, pela forma como a gente desenha a nossa arquitetura e as nossas soluções, escalar
para o novo produto. Muito bom, excelente, Karine. Muito obrigada, realmente, muito obrigada por compartilhar essa visão aí tão clara sobre o futuro dos seguros corporativos, o papel que a tecnologia, que a inteligência artificial terão aí nos próximos anos no mercado de seguros, né? Obrigada. E a você que nos acompanha, continue ligado no InsurTalks Cash para mais conversas sobre inovação, tecnologia e futuro da proteção. Até a próxima. Obrigada, Karine. Obrigada, Thaís, mais uma vez pelo convite. Foi ótimo bater esse papo com você. O prazer foi meu. Obrigada.